Capítulo 12. Crítica de Rosa Luxemburg à política das nacionalidades de Lenin. Ucrânia independente como invenção do hobby de Lenin. As sublevações camponesas. A vitória do Exército Vermelho. A desculaquização e a crise de fome de 1931-1932. A invasão da União Soviética pelas forças da Wehrmacht. Stepan Bandera e a quinta coluna nazista na Ucrânia. O Shoah na Ucrânia. Rosa Luxemburg, 1871 a 1919, cujo contributo à teoria econômica de Marx e Engels foi dos mais importantes, saudou a Revolução Russa como das gewaltigste Faktum, o maior fato, o mais poderoso fato da Grande Guerra de 1914-1918. Porém, aportou severas críticas aos métodos e iniciativas de Lenin e Trotsky em texto escrito entre agosto e setembro de 1918, ainda na prisão de Breslau, Alemanha, da qual saiu em 18 de novembro, véspera da abdicação do Kaiser Wilhelm II. Uma de suas discordâncias foi quanto ao direito de autodeterminação das nacionalidades que compunham a população da Rússia desde muitos séculos, e referindo-se especialmente ao tolo nacionalismo ucraniano. Ressaltou que antes de uma Ucrânia independente haver sido inventada pelo hobby de Lenin, a Ucrânia fora o centro, a fortaleza do movimento revolucionário da Rússia. De lá, de Rostov, de Odessa, da região de Donetsk, lembrou Rosa Luxemburg, fluíram as torrentes de lava que lançaram ao sul da Rússia, já em 1902-1904, em um mar de chamas, assim preparando a insurreição de 1905. O mesmo aconteceu na Revolução de 1917, pois o proletariado da Rússia meridional forneceu as tropas de elite das falanges proletárias. A afirmar que os bolcheviques, com o princípio da autodeterminação das nacionalidades, propiciaram a ideologia que mascarava a contra-revolução, fortalecendo a posição da pequena burguesia e enfraquecendo o proletariado, Rosa Luxemburg previu que a Ucrânia assim desempenharia um papel fatal no destino da Revolução Russa. Seu nacionalismo, argumentou, era bastante diferente, por exemplo, do nacionalismo tcheco, polonês ou finlandês, dado representar mera extravagância empáfia de uma dúzia de inteligência pequena burguesa, sem a mínima raiz na situação econômica, política ou espiritual da terra, sem qualquer tradição histórica, porque a Ucrânia, povoada por uma minoria de 7 milhões de pessoas, nunca constituiu uma nação ou um estado e sem nenhuma cultura nacional, exceto as poesias romântico-reacionárias de Shevchenko. Rosa Luxemburg acusou Lenin e seus companheiros de inflarem artificialmente essa, entre aspas, farsa burlesca de um par de professores universitários e estudantes ao nível de um fator político, com a agitação da doutrina sobre o direito à autodeterminação, até o ponto de convertê-la em fanfarronada sangrenta e bandeira de reunião dos contra-revolucionários. O mesmo conceito, Rosa Luxemburg repetiu em outro texto, Fragment über Krieg, Nationale Frage und Revolution, Fragmento sobre Guerra, Questão Nacional e Revolução, no qual observou que o nacionalismo na Ucrânia russa, até a Revolução Bolchevique, em outubro de 1917, nada representava
era bolha de sabão, vaidade de uma dúzia de professores e advogados, cuja maioria nem mesmo o ucraniano podia ler. Ela entendia que Lenin devia manter a integridade territorial do Império Russo sob a égide da Revolução Socialista. Lenin sustentou a decisão de conceder a autodeterminação às nacionalidades. Em 10 de março de 1919, o Terceiro Congresso dos Sovietes da Ucrânia mudou o nome da República Soviética do Povo Ucraniano, 1917 a 18, com a capital em Kharkov, Kharkiv, para a República Socialista Soviética da Ucrânia, que se tornou tecnicamente um Estado independente com seu próprio governo, enquanto a República Popular da Ucrânia Ocidental, que existiu na Galícia entre fins de 1918 e começo de 19, se fundia com a República Nacional da Ucrânia, sob o nome de República Popular da Ucrânia, com apenas 4 milhões de habitantes, sob o comando do nacionalista Simon Petliura, que continuou a guerra contra o Exército Vermelho, apoiado por forças da Polônia, sob a ditadura do Marechal Józef Klemens Piłsudski, 1867 a 1935. Como Rosa Luxemburg previu, a perspectiva de reconhecimento da autodeterminação das nacionalidades despedaçou a Ucrânia em pretensas pequenas repúblicas de tendências diferentes, em meio a sublevações de camponeses, cossacos chefiados pelo atamã Alexei M. Kaledin e operários, enquanto sangrentos pogroms ocorriam em todas as cidades. Em 15 de fevereiro de 1919, foram exterminados 1.700 judeus, homens, mulheres e crianças, e no dia seguinte, mais 600. Os atamãs, warlords, cossacos do Don, Anguel, Kazakov, Kozir Zirko, Struk, Volinets, Zeleny, Tutunik, Chepel e Grigoriev, com cavalarias, pilharam, torturaram, estupraram e massacraram 6.000 judeus em meados de 1919. A palavra de ordem da contra-revolução era: ataque os judeus e salve a Rússia. Estima-se que os atamãs, as forças nacionalistas sob o comando de Simon Petliura, à frente da Rada Central, instituída em Kiev, bem como o Exército Branco Contra-Revolucionário do general Anton I. Denikin, cuja coluna dorsal foram os cossacos de Kuban, realizaram 1.236 pogroms entre 1917 e 1921 em mais de 524 localidades da Ucrânia, sobretudo no leste, e liquidaram entre 30.000 e 60.000 judeus. Outras fontes estimam que aproximadamente 150.000 judeus, 125.000 na Ucrânia, 25.000 na Bielorrússia, foram aniquilados entre 1918 e 1922. As matanças perpetradas pelas forças contra-revolucionárias estenderam-se à Bielorrússia e até o norte do Cáucaso, Sibéria e Mongólia, e os judeus procuravam a proteção do Exército Vermelho. Entre 13 de junho de 1920 e março de 1921, o Exército Vermelho, com cerca de 3,5 milhões de efetivos, muito bem organizados e disciplinados, sob o comando do general Mikhail N. Tukhachevsky, 1893 a 1937, cercou e capturou Kiev, então dominada pelas forças de Józef Piłsudski, 1867 a 1935, ditador da Polônia, que reconheceu a soberania da Rússia sobre toda a Ucrânia, até Donbás e a Bielorrússia, ao celebrar o Tratado de Riga, 1921, terminando a guerra.
e em 30 de dezembro de 1922, a Ucrânia, ainda a padecer da devastação causada pela Guerra Civil e assolada pela fome, somou-se como Estado, denominado República Soviética Socialista, às repúblicas soviéticas da Rússia, Bielorrússia e Transcaucásia, na formação da União Soviética. O governo então lhe transferiu a região da Novorossiysk, que se estendia sobre Kharkov, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, Dnepropetrovsk, Mykolaiv e Odessa, região onde enorme parte dos habitantes era russa ou de origem russa. O objetivo do governo bolchevique, ao transferir-lhe a Novorossia, uma zona mais industrializada, foi, ao que consta, equilibrar o poder na nova República Soviética com maior número de operários, dado que o oeste, a margem direita do Dnieper, era predominantemente rural e os camponeses e setores nacionalistas pequeno-burgueses lá prevaleciam. As fronteiras da República Soviética Socialista da Ucrânia não se estendiam à península da Crimeia, cuja população era, naquele tempo, de 623 mil habitantes, dos quais 150 mil tatars, que se consideravam seus primeiros habitantes. Em 1921-22, a península foi bastante afetada pela fome, e a população decresceu algo em torno de 21%. Cerca de 100 mil pessoas, das quais 60 mil eram tatars, pareceram famintas, e mais de 50 mil escaparam para a Romênia. Muitos depois regressaram, e entre 1925 e 1927 estabeleceram 2 dezenas de assentamentos e vilas na península. E segundo o censo da União Soviética, em 1939, 218.179 tatars viviam na Crimeia. Esse número caiu, no entanto, para 165.259 em 1953, em virtude das remoções em massa para o Cazaquistão, Ásia Central, Urais e Sibéria, ordenadas por Stalin entre 1943 e 45, não obstante desfrutarem de autonomia cultural assegurada pela política de respeito às nacionalidades desde que Lenin e os bolcheviques assumiram o poder em 1917. Após o Pacto Molotov-Ribbentrop, 23 de agosto de 1939, mediante o qual a União Soviética e a Alemanha a repartiram, invadiram e anexaram as partes da Polônia, a Ucrânia recebeu da Romênia a região da Bessarabia, o nordeste de Bucovina e a região de Hertsa, assim como reincorporou ao seu território a Galícia e Vôlnia. Em 1941, após o começo da Operation Barbarossa, a invasão da União Soviética pelas forças da Wehrmacht, as tropas da 11ª Armée e a 22ª Panzer Division, sob o comando do marechal de campo Erich von Manstein, alcançaram e ocuparam a Crimeia, mas somente conseguiram conquistar a base naval de Sevastopol depois de um cerco de 250 dias e intensas batalhas entre julho e outubro de 1942. Durante a ocupação da Crimeia, os nazistas exterminaram mais da metade dos 65 mil judeus que lá viviam, tanto Ashkenazi quanto os judeus da montanha, e os caraites. Outros sim, a Ucrânia, com uma população estimada em 30 milhões de habitantes, aproximadamente 3 milhões de judeus, homens, mulheres e crianças, foram aniquilados, a parte da matança de 850 mil a 900 mil a 1,5 milhão ou mais de não-judeus. Conquanto a grande maioria dos ucranianos se incorporasse ao Exército Vermelho e a crueldade das tropas da Wehrmacht incrementasse a resistência, a opressão do regime stalinista
o grande terror dos anos 1930, entre outros fatores históricos, havia gerado forte e profundo sentimento nacionalista antissoviético e, consequentemente, antirrusso, percebido pelo NKVD. O próprio Pavel Imeshik, 1910 a 1953, chefe da estação do NKVD na Ucrânia, manifestou a Moscou o receio de que os nacionalistas ucranianos viessem a formar a quinta coluna em caso de invasão pelas forças do Terceiro Reich, possibilidade sobre a qual rumores já estavam a ocorrer. Adiantou ainda a ocorrência de rumores sobre a ida de 200 ativistas nacionalistas ucranianos para Berlim, a fim de fazerem cursos especiais de como administrar uma Ucrânia independente, e que mais de 1.000 grupos formados por elementos criminosos e fortemente armados, sob a liderança de Stepan Andriovich Bandera, 1909 a 1959, já estavam preparados para engajar-se em atividades contra a União Soviética. Em 27 de fevereiro de 1941, antes da Operation Barbarossa, Pavel Imeshik também informou a Stalin que os mestres encorajavam e ensinavam os alunos nas escolas a escrever a história e a geografia da Ucrânia independente, e mapas com essa configuração estavam pendurados em estabelecimentos de Krakow. Em tais circunstâncias, parte da população não só saudou como libertadoras as tropas de Wehrmacht, como lutou ao seu lado contra a União Soviética. Mais de 100.000 ucranianos colaboraram com os nazistas, integraram a polícia local Schutzmannschaften, ideologicamente motivados, e formaram várias unidades dentro das Waffen-SS e Wehrmacht, entre as quais a divisão SS Galitina, a 14ª Divisão de Voluntários SS, Galician Division, e os batalhões Nachtigall e Holland. Tais unidades militares eram integradas pelos protonazistas da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, B, ONU-B Banderivitsi, sob o comando de Stepan A. Bandera, agente direto da Abwehr, o serviço de inteligência da Wehrmacht, e chefe do exército ucraniano insurgente UPA, Ukrainians Povstanska Armia, UPA, cujas milícias foram treinadas pelas Waffen-SS. A ONU-B Banderivitz constituía uma dissidência radical da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, fundada em 1929, sob a liderança do general Andriy Melnik, 1890 a 1964, e não apenas recebia o suporte da Abwehr, dirigida pelo almirante William F. Canaris, 1897 a 1945, como também contou, desde meados dos anos 1930, com o patrocínio do almirante Sir Hugh Sinclair, então chefe do MI6 da Grã-Bretanha, para que combatesse o bolchevismo. As três organizações eram racistas, antissemitas, anticomunistas e colaboraram intensamente com as forças do Terceiro Reich, Waffen-SS, Gestapo, Einsatzgruppen, etc., na promoção de pogroms desde o início da invasão da Ucrânia. E, em conluio com os nazistas, trataram de implicar os judeus com os crimes de Joseph Stalin, que muitos acusavam haver deliberadamente causado a morte de milhões de pessoas durante a crise de fome de 1931 a 32, que atingiu duramente a Ucrânia, onde Donbass foi das áreas mais afetadas. Há controvérsias sobre as causas da crise, porém ela ocorreu. Nikita Khrushchev contou, em suas memórias, que ele não podia imaginar, quando deixou a Yuzovka Stalino, Donetsk, em 1929, que a crise de fome iria abater a Ucrânia,
porquanto a produção de alimentos havia alcançado o nível anterior à Guerra Civil 1917 a 22, a qual havia devastado a agricultura, e o estándar padrão voltara a equivaler ao de 1913. Recordou que Anastas I. Mikoyan, 1895 a 1978, então membro do Politburo do PCUS, disse-lhe que, em 1936, Nikolai N. Denchenko, secretário do PC em Kiev, informou-lhe que, naqueles anos, chegavam trens de Kharkov com vagões abarrotados de cadáveres. Supunha que Stalin de nada sabia. Tinha medo de transmitir-lhe a informação, e somente ousou falar com Mikoyan. O fato é que Stalin realmente sabia da desastrosa situação. Quando conferenciou com Winston Churchill, então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, em Moscou, 12 de agosto de 1942, ao ser indagado se as tensões da guerra contra a Alemanha nazista lhe eram tão ruins quanto a luta pela coletivização, ele respondeu que não, que a luta fora, entre aspas, terrível. Abre aspas, 10 milhões. Foi assustador. Fecha aspas. De fato, grande massa de 10 milhões de kulaks foi extirpada e deslocada na União Soviética. E a estimativa era de que entre 6 e 8 milhões de pessoas, apenas entre 1931 e 1933, morreram esfomeadas, a maioria na Ucrânia, e até canibalismo houve em consequência da gravíssima crise na agricultura, com a brutal queda da colheita de cereais causada, inter alia, pelas requisições de grãos para exportar e coletivização forçada, em meio à sangrenta repressão e expropriação das terras pertencentes aos camponeses mais abastados, os kulaks, e também de camponeses com menos recursos. O fito de Stalin consistiu em destruir os kulaks como classe social, realizar a deskulakização e formar kolkhoze, cooperativas agrícolas, fazendas coletivas. Milhares foram deportados para a Sibéria ou executados. Certamente, ademais dos que morreram durante a crise de fome, no início dos anos 1930, cerca de 4,2 milhões de pessoas pereceram até 1950, vítimas dos expurgos ordenados por Stalin, conforme revelou posteriormente Vladimir Khrushchev, 1924 a 2007, ex-diretor do KGB. Por sua vez, o historiador Roy Medvedev calculou os mortos em cerca de 12 milhões de pessoas, além de outros 38 milhões que sofreram as mais variadas medidas de repressão, prisão, campos de trabalho e etc. De certo, a deskulakização não foi o único fator da crise de fome. De qualquer forma, durante a ocupação pelas tropas do Terceiro Reich, a crise de fome dos anos 1930 serviu como elemento de propaganda contra os judeus e bolcheviques a acusá-los como responsáveis pelo acontecimento. E os nacionalistas ucranianos, associados intimamente aos nazistas, participaram das terríveis matanças sucessivas empreendidas pelos Einsatzgruppen A, C e D nas mais diversas oblastes da Ucrânia. Nas regiões da Galícia, Volínia, Bucovina e muitas outras, as milícias da Organização dos Nacionalistas Ucranianos B, Bandrevitsi, e do Exército Ucraniano Insurgente, a UPA, executaram uma limpeza étnica com o massacre de cerca de 100 mil ou mais pessoas em 1943. Segundo algumas fontes, os nacionalistas proto-nazistas exterminaram entre 40 mil e 60 mil civis poloneses no território de Volínia e entre 25 mil e 30 mil na região da Galícia.
e em 2 dias, 29 e 30 de setembro de 1941, na ravina de Babin Yar, ao norte da cidade de Kiev, mais de 33 mil judeus, ademais de comunistas, sacerdotes da Igreja Ortodoxa, ciganos e prisioneiros de guerra russos, foram coactados a abrir eles mesmos a cova coletiva, depois fuzilados, e muitos lançados sobre os cadáveres dos outros e sepultados vivos. Calcula-se que o número de vítimas chegou a 100 mil. Stepan a Bandeira e seus companheiros haviam proclamado a independência da Ucrânia com o suporte da unidade ucraniana protonazista Natsigal em 30 de junho de 1941, logo após a conquista da cidade de Lviv, onde milhares de judeus, homens, mulheres e crianças, foram sumariamente aniquilados. Seu ideal era uma Ucrânia nazista, mais independente, com um governo aliado a Hitler, a fim de consolidar a nova ordem étnica na Europa, através da destruição da influência sediciosa dos judeus bolcheviques. Cria que, terminada a guerra, o Terceiro Reich, vitorioso, retiraria suas tropas da Ucrânia, etnicamente limpa e independente, libertada tanto da Polônia quanto da União Soviética. Volodymyr Stakiv, eleito ministro dos Assuntos Exteriores, escreveu a Hitler a solicitar apoio a, entre aspas, nossa luta étnica. Não obstante Stepan Bandeira e demais chefes da ONU-B Banderivitsi e da ONU Melnikivitsi cooperarem na execução da Shoah, Holocausto, não só na Ucrânia como na Polônia, com as matanças, a limpeza étnica no gueto de Varsóvia e o envio de milhares de judeus para os campos de extermínio de Auschwitz-Birkenau. As autoridades de Berlim, após alguma hesitação, ordenaram sua prisão. Muitos dos seus companheiros e adeptos foram perseguidos, alguns presos e até mortos, uma vez que pretendiam a independência completa da Ucrânia, embora aliada à Alemanha e aos países do eixo, contra os judeus e bolcheviques e a União Soviética. E Stepan Bandeira, levado para Berlim, foi internado no campo de concentração de Sachsenhausen e depois transferido para Zellenbau Bunker. A pretensão de fundar um Estado eslavo independente não convinha, contudo, aos interesses de Hitler, cujo projeto era descerrar o Lebensraum, espaço vital da Alemanha, isto é, talar as estepes da Ucrânia para a colonização e assentamento dos camponeses alemães, aos quais os eslavos, por ele considerados Untermensch, sub-humanos, deveriam servir como escravos. Desde o início da ocupação, o comando da Wehrmacht em Lviv havia usado a Ucrânia como a principal fonte de suprimentos agrícolas para suas tropas, mas também de força de trabalho escrava. Em setembro de 1944, ante o avanço do Exército Vermelho, os nazistas libertaram Stepan Bandeira e outros e os transportaram para a Ucrânia a fim de que colaborassem no enfrentamento com a União Soviética. Uma facção liderada por Mykola Lebed, 1909 a 1998, associou-se mais estreitamente com o OSS, Office of Strategic Services, Escritório de Serviços Estratégicos, o serviço de inteligência dos Estados Unidos, antecessor da CIA. E Stepan Bandeira conseguiu escapar para a Alemanha, a zona de ocupação da Grã-Bretanha. Lá orientou a reforma da ONU-B Banderivitz e voltou a trabalhar para o MI6. Continuou, então, a coordenar as ações de guerrilhas e atividades terroristas contra a União Soviética na Ucrânia, mediante o assassinato de conscritos do Exército Vermelho, suas famílias inteiras,
o incêndio das moradias e florestas e devastar vilas e explodir pontes. Cerca de 35 mil membros dos serviços secretos da Polônia e da União Soviética, militares e quadros do Partido Comunista, foram assassinados pelos guerrilheiros da ONU-B Banderovitsi e do exército ucraniano insurgente nos 2 anos seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial. A esse tempo, a Ucrânia voltara a sofrer severa seca, que afetou pesadamente a agricultura, reduzindo drasticamente a produção de grãos. A fome tornou-se iminente e o canibalismo ocorreu em algumas regiões onde cadáveres foram usados como alimento. Alexei Krychenko, 1908 a 1975, secretário-geral do PC em Odessa, ao chegar a uma fazenda coletiva, viu uma camponesa cortar o cadáver de sua própria criança sobre a mesa e repartir os pedaços com outros. E Khrushchev, em suas memórias, recordou que foi difícil convencer Stalin que o péssimo resultado da colheita não resultara de sabotagem, ainda que os guerrilheiros da ONU-B pudessem haver largamente contribuído. E de fato contribuíram. A campanha terrorista, sob a orientação de Bandeira e de outros dirigentes da ONU-B, devastou plantações, tornando desertas vastas áreas das estepes. O clímax dessa campanha terrorista ocorreu em 28 de setembro de 1948, com o assassinato do teólogo e sacerdote cárpato-russo Gabriel Kostelnik, 1866 a 1948, da Igreja Ortodoxa. Kostelnik foi morto quando subia as escadas da Catedral da Transfiguração, em Lviv, por Vasily Pankiv, militante do exército ucraniano insurgente, chefiado do exílio por Stepan Bandeira. Vasily Pankiv suicidou-se imediatamente após o crime. Os atentados, porém, prosseguiram. A estratégia dos serviços de inteligência do Ocidente consistiu em expandir a resistência armada na Ucrânia, a Bielorrússia, Moldávia, Polônia, países do Báltico e outras repúblicas do bloco soviético, e com a perspectiva de realizar operações paramilitares e operações encobertas. O SSS, chefiado por Allen Dulles, recrutou o general Reinhard Gehlen, 1902 a 1979, ex-chefe do Fremder Heer-Host, FHO, o departamento da Abwehr, encarregado da coleta de inteligência nos países do leste europeu, que se entregara ao Counterintelligence Corps, CIC, dos Estados Unidos em 1944 e negociou seus serviços e arquivos em troca de sua libertação e de seus companheiros, integrantes da rede de espionagem e operações secretas na Ucrânia e em toda a União Soviética. Centenas de oficiais da Abwehr e das SS foram libertados e seguiram para as montanhas de Spessart, região da Baixa Francônia, entre a Baviera e Hesse, onde se juntaram ao general Reinhard Gehlen, já a serviço da US Forces European Theater, o SFET, desde que regressara dos Estados Unidos, onde fizera boa amizade com Allen Dulles. Muitos agentes da Organization Gehlen, de quem Bandeira se tornara protegido, foram então infiltrados no sudoeste da Ucrânia, e diversos capturados pelo NKVD, Serviço de Segurança da União Soviética, denominado KGB a partir de 1954. Porém, enquanto o general Gehlen clamava que Bandeira, abre aspas, era um dos nossos homens, fecha aspas, os assessores americanos advertiram a CIA que sua organização na Ucrânia, ONU-B Banderovitsi, estava infiltrada por agentes do NKVD. O general Gehlen posteriormente recebeu a missão de organizar
o Bundesnachrichtendienst, BND, o Serviço de Inteligência da Alemanha Ocidental. As operações paramilitares na Ucrânia estavam então a declinar desde a morte do general Roman Shukhevych, 1907 a 1950, comandante do exército ucraniano independente, abatido na resistência pelo general Viktor Drozdov do NKVD, mas eventualmente persistiram até novembro de 1953. Em 1959, o KGB, o Comitê de Segurança do Estado da União Soviética, sob a direção de Alexander Shelepin e com a aprovação de Khrushchev, decidiu eliminar os líderes nazistas que fugiram da Ucrânia para a Alemanha. Em 15 de outubro de 1959, o agente Bogdan Stachinsky, que antes matara Leo Rebel, 1912 a 1957, um dos chefes da ONU-B, executou também Stepan Bandera na entrada do apartamento onde ele morava em Munique, com o disparo de ampolas de cianureto no rosto do guerrilheiro. Yaroslav Stetsko, igualmente condenado pelo KGB, teve sorte diferente e conseguiu escapar dos atentados contra ele planejados. Stetsko foi autor de um livro que serviu como base ideológica para a fundação, em 1991, da União Pan-Ucraniana, União de Todos os Ucranianos, registrada em 1995 como Partido Social Nacional da Ucrânia, SNPU, conhecido como Svoboda, partido da extrema-direita nacionalista, antissemita e cujo símbolo evocava a suástica dos nazistas. Viktor Yushchenko, um dos líderes da Revolução Laranja, novembro de 2004 a janeiro de 2005, financiada e encorajada por ONGs dos Estados Unidos e da União Europeia, conferiu póstumamente a Stepan Bandera o título de Herói da Ucrânia em 22 de janeiro de 2010, pouco antes de deixar a presidência. Uma estátua, outro sim, foi erigida em Lviv. Vários colaboradores do nazismo, companheiros de Stepan Bandera, foram igualmente reabilitados e homenageados. Tais fatos chocaram grande parte da população do país, principalmente do leste e sudeste. Viktor F. Yanukovych, ex-governador da Donetsk Oblast pelo Partido das Regiões, predominante em Donbás, leste e sudeste, ainda como candidato à presidência, anunciou que derrogaria o título de Herói da Ucrânia e outras homenagens prestadas à Bandera, um colaborador do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, e o fez logo após assumir o governo. O jornalista Clifford J. Lev, do The New York Times, observou que a contenda em torno das homenagens prestadas a Stepan Bandera, abre aspas, reflects the long-standing geographics. Reflete o cisma geográfico de longa data na Ucrânia e seu impacto na política da nação. Fecha aspas. A contradição era perfeitamente perceptível e a fratura latente a evidenciar a existência de duas Ucrânias, conforme salientou Eleonor Narvselius, do Centro para Estudos Europeus da Universidade de Lund, Suécia.